Bem-vindos a todas e a todos ao estudo do que é o Espiritismo, hoje com o nosso querido Gustavo Cerqueira, pela primeira vez na Casa do Caminho. Pedimos ao nosso querido Gustavo que se apresente, por favor, e dê prosseguimento ao estudo, sem mais nos destermos. Enrolei tudo, mas está tudo bem. Bem-vindo, meu irmão. Muito gratidão por estar fazendo parte aqui conosco dessa fraternidade que é universal. Bem-vindo, Gustavinho. Por favor, se apresente. Obrigado, Zélia. Quero cumprimentar a todos aí que estão conosco. Meu nome é Gustavo Silveira, falo aqui de Uberlândia, Minas Gerais, no Brasil. Sou espírita desde o nascimento, mas tenho me engajado mais mesmo a partir de 2016. E também contribuo na equipe que faz o Café com Espiritismo, que é um podcast diário de mensagens espíritas comentadas por nós. Cada dia da semana tem um, e aí aos domingos sou eu. E é isso. Obrigado mais uma vez, Zélia, pela oportunidade, pelo acolhimento, né? Por essa gentileza, essa fraternidade que realmente inspira. Jesus possa abençoar grandemente o trabalho. Bom, obrigada, bem-vindo, meu irmão. Então, nós estamos estudando o livro que é o Espiritismo, nós estamos no diálogo de Kardec com o padre. E aqui entra num ponto, assim, começou a entrar num ponto muito interessante, porque eu mesmo já passei por isso. Não com um padre, mas com uma pessoa evangélica. Os questionamentos foram os mesmos. Então, assim, Kardec aqui, quando ele montou esse diálogo, ele colocou perguntas que lhe eram feitas muito comumente, rotineiramente. E a gente passa por isso até hoje. Então, a gente vai ler uma dos questionamentos do padre hoje, mas o questionamento anterior é muito comum, porque o que as pessoas falam? Que o Espiritismo é uma religião, uma doutrina do demônio, do diabo, que não pode ser boa de jeito nenhum. E aí, por mais que a gente fale assim, não, mas o Espiritismo nos conduz, nos fala coisas boas. E aí o argumento é, não, mas o diabo também se faz de anjo de luz para enganar os homens. Uma vez, o questionamento que me foi feito é assim, se eu sonhar com a minha avó, quer dizer que eu encontrei ela? Eu falei assim, olha, pode ser que sim, pode ser que não. Eu falei assim, alguém pode se ter passado pela minha avó? Eu falei assim, sim. Um espírito ele pode ter se passado pela sua avó. Ele falou assim, pois bem, eu acredito aqui que Satanás tomou a forma da minha avó para me conduzir a algum lugar que ele gostaria que eu fosse. Então isso está tão entranhado na cabeça da pessoa que parece que não tem como sair. Parece que não há argumentos, mas Kardec encontrou os argumentos e ele apresentou aqui para nós. Argumentos que a gente não precisa só acreditar porque foi o Kardec que falou. Você não precisa ficar nessa. Ah, eu estou seguindo isso porque foi o Kardec que falou. Não, Kardec apresentou uma lógica. A gente vai tentar entender essa lógica apresentada por Kardec. Quando o padre questiona, então, fala assim, mas Satanás poderia se fazer por espírito de luz. Kardec pega um ponto, que é, mas então esse Satanás está me falando de Deus, está me falando para eu orar para Deus, está me falando para eu me relacionar com Deus, está falando para eu fazer o bem ao próximo. Esse Satanás, ele está muito bonzinho. Ele está excelente, porque o que os espíritos nos pedem não é outra coisa senão estabelecer um relacionamento com Deus. Como que a gente estabelece relacionamento com Deus? De duas formas, pela prece e pelo bem que a gente faz ao próximo. Como vai dizer Emmanuel, o melhor jeito de agradar um pai é agradando os filhos. Então, se eu quero verdadeiramente estabelecer um relacionamento com Deus, o primeiro chamado é sim uma prece bem feita, uma oração, um momento de conexão, mas igualmente o momento do bem ao outro, do amor ao próximo, da caridade, porque nesse momento, se eu permitir sentir, se eu permitir ter a experiência do sentimento, aí sim eu vou conseguir encontrar Deus no outro.
Então, o argumento de Kardec na pergunta anterior foi exatamente esse. Mostrar como pode Satanás pedir e nos levar, nos guiar, nos orientar a buscar a Deus. Como é possível, então, que os espíritos sejam farsantes se as orientações deles estão tão de acordo com o Evangelho? Estão tão de acordo com o Cristo? Isso me faz lembrar uma passagem que está em Mateus, no capítulo 12. Sabe quem passou pelo mesmo questionamento? Jesus. Me impressiona isso, porque assim, é 2000 anos de história e são as mesmas questões toda hora. Jesus passou pelo mesmo que Kardec está passando aqui, pelo mesmo, e que nós passamos, os mesmos questionamentos, porque em Mateus 12 tem uma passagem que eles falam assim: Jesus expulsa Satanás em nome de Satanás. Ou seja, esse aí não é de Deus, não. Esse profeta aí não é de Deus. O que ele faz é coisa do diabo. Isso tão somente porque eles perceberam que Jesus era muito maior do que eles, que Jesus podia muito mais do que eles, então mexe ali com o ego, mexe ali com as certezas, e aí as pessoas começam a acusar. E não foi diferente com Jesus. Os fariseus, os doutores da lei, falaram: esse aí expulsa Satanás em nome de Satanás. Só que a resposta de Jesus diz assim: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? Entende? Se os espíritos que orientaram a codificação estão em nome de um ser maligno, que nós sabemos não existir, Kardec deixa isso bem claro aqui, mas se os espíritos que orientaram a codificação estão em nome de um ser maligno, eles estão contra o próprio ser maligno, porque eles só orientam para o bem. Eles orientam para o amor, eles orientam para Deus. Então, é a mesma coisa que Jesus passou. Só que, por vezes, nem todo mundo está disposto a compreender isso. O Espiritismo está passando pelo mesmo ponto, porque é o mesmo questionamento dentro de uma doutrina que só fala do amor. Ah, o Espiritismo é do diabo. Eu falei, mas esse diabo está dividido contra si mesmo, porque ele só fala de Deus. E foi o próprio Cristo que disse: se o reino está dividido contra si mesmo, não subsistirá. Não subsistirá. Isso foi compreendido com muita profundidade por Gamaliel, o grande mestre de Paulo de Tarso. Gamaliel fazia parte ali dos membros do Sinédrio que julgavam, né? E aí há um momento em que Pedro, João e Tiago estão presos, estão prestes a serem condenados à morte por causa do cristianismo. Por causa do cristianismo. Eles eram cristãos. Estavam promovendo o trabalho, isso estava incomodando. E aí o Sinédrio, a turma do Sinédrio convoca e está ali num julgamento para determinar o destino dos três. Estão quase todos propensos à pena de morte. Eles mereciam a morte por causa da heresia, por causa de não seguir a lei de Moisés, apenas esse Cristo. E aí Gamaliel então fala uma coisa: olha, das duas uma, ou isso que eles estão pregando é falso e morrerá por si mesmo, não vai para frente porque a mentira não se propaga, ou o que eles estão dizendo é falso e aí a gente não precisa se preocupar, porque se for falso vai acabar mesmo, ou é verdade. E aí não vai adiantar matar eles, porque a verdade propaga conosco apesar de nós. Meu Deus, eu achei isso extraordinário. Porque, veja, com o Espiritismo é a mesma coisa. Ou o Espiritismo está falso, e aí o tempo vai cuidar, a ideia falsa não se propaga por muito tempo. É por isso que é muito curioso que o cristianismo tenha chegado até os dias de hoje. O que é falso não se propaga por muito tempo.
Só o que é verdadeiro. E aí, quanto mais o tempo passa, mais vai lapidando e chegando no ponto que precisa chegar. Mas o que é falso, ele se perde. Assim é que, por exemplo, a gente quase já não tem mais aqueles cultos dos sacrifícios humanos. Por quê? Se perdeu ao longo do tempo. No entanto, a doutrina da reencarnação cada vez mais ganha expressão. Já vinha desde lá dos Vedas, 5.000 anos antes de Cristo. A doutrina vem cada vez mais, não morreu, permanece, e agora com o Espiritismo ganha mais uma parte da sua lapidação, ganha mais um processo de lapidação para aperfeiçoar-se. Então percebe como é um processo, e o que é verdadeiro, ele propaga com a nossa ajuda ou apesar do nosso empecilho. Por isso o Kardec está muito centrado aqui. Olha, então, não se preocupe. Não se preocupe. Se o espírito não for falso, ele vai morrer. Mas se ele for expressão da verdade, ele vai sobreviver. Então, Kardec discute isso, né? Como os espíritos nos conduzem a Deus. E aí, prossegue. Só uma dúvida, Zélia. A gente vai até 8h30? No caso aí de vocês? Isso. Ótimo, tá bom. Bom, Então, feita essa recapitulação, né, o argumento principal de Kardec foi esse. Se o espiritismo for de Satanás, então Satanás está dividido contra si mesmo, que é a mesma situação que Jesus viveu. Ele mesmo, Jesus, disse que se o reino estiver contra si mesmo, ele não subsistirá. De forma que esse argumento, ele cai por terra. Pela fala do próprio Cristo, por uma fala que está no próprio evangelho que todo mundo segue. Então ele termina aqui, mas o padre insiste. E aí é onde nós começamos o estudo de hoje. Ele diz assim: se a igreja proíbe as comunicações com os espíritos dos mortos, é porque elas são contrárias à religião, como sendo formalmente condenadas pelo Evangelho e por Moisés. Este último, pronunciando a pena de morte contra essas práticas, prova quanto elas são repreensíveis aos olhos de Deus. Que ele está fazendo uma referência a Deuteronômio, ao livro de Deuteronômio, que no capítulo, se não me engano, 18, capítulo 18, há uma ordem que não é para consultar os mortos. Não é para consultar os mortos. Isso está dito assim, até não estou com uma tradução muito boa, não, mas só para a gente ver mais ou menos como que está escrito lá. Está no capítulo 18 de Deuteronômio, qual versículos é? 10 e 11. Deuteronômio, qual? 18, 10, versículos de 10 a 11. Capítulo 18, versículos de 10 a 11. Tá? Eu vou deixar até pegar uma tradução melhorzinha aqui, que o texto vai ficar um pouquinho melhor. Porque eu não... Só rapidinho a gente acha aqui. Aqui. Tá dito assim, ó. 18, qual versículo, Gustavinho? Versículos 10 e 11. Certo, Deuteronômio, versículos 10 e 11. Tá dito certo. assim, ó. Que em teu meio não se encontre alguém que queime seu filho ou sua filha, nem que faça presságio, oráculo, adivinhação ou magia. Aí, versículo 11. Ou que pratique encantamentos, que interrogue espíritos ou adivinhos, ou ainda que invoque os mortos. Uhum. Isso é o texto de Moisés. Há pontos aqui muito interessantes, muito interessantes. Porque Moisés, então, nesse ponto aqui, ele está como que proibindo, falando, não pode evocar os mortos, não pode consultar os mortos, os espíritos, né? Só que o padre aqui colocou como se isso também estivesse no Evangelho, mas isso não está. Em momento algum, Jesus fala que você não pode conversar com os mortos. Isso não existe. Aí o Kardec vai colocar, né? Perdão, senhor, mas essa proibição não se encontra em parte alguma do Evangelho.
ela se acha somente na lei mosaica. Isso é interessante porque Kardec faz uma distinção que é brilhante entre aquilo que é lei mosaica e aquilo que é lei divina dentro do Antigo Testamento. Então, toda vez que ele está falando lei mosaica, ele quer dizer Antigo Testamento, os 5 livros de Moisés, menos 10 mandamentos. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca os 10 mandamentos é a parte da lei mosaica que é a lei divina. E como que a gente caracteriza esses 10 mandamentos como lei divina? O fato de eles serem imutáveis. Até hoje a gente segue os 10 mandamentos. No entanto, tem muitos pontos da lei mosaica que a gente já não segue mais. Olho por olho, dente por dente, embora não seja uma lei de Moisés, mas tão somente algo que Moisés usou, nós já não usamos mais. Pelo menos não teoricamente. Então, o que caracteriza os 10 mandamentos como lei divina é porque eles são imutáveis. Até hoje, matar é errado. O não matarás serve até hoje. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, de toda a tua alma, serve até hoje. Honrarás o teu pai e a tua mãe, até hoje. Então, esse caráter de imutabilidade, ele caracteriza a lei divina. Porque a lei divina ela não pode ser uma num tempo e outra no outro. Não, ela é a mesma sempre. Então, o Kardec vai falar. Quando ele está dizendo aqui lei mosaica, ele está dizendo, isso não está nos 10 mandamentos. Está nos livros de Moisés, mas não está nos 10 mandamentos. E, de fato, está em Deuteronômio 18, versículo 11. Essa proibição. Porém, quando a gente tira esse versículo de contexto, realmente fica, por exemplo, então não pode mesmo, né? Então não pode mesmo. Mas quando a gente coloca no contexto, a gente entende por que Moisés escreveu. Quando a lei não é divina, ela tem uma característica predominante, que ela é temporal. Ela serve para um determinado tempo e não para outro. Isso é característica de lei humana. Qual que era o contexto aqui? As pessoas estavam completamente perdidas. Elas consultavam os adivinhos, os bruxos, os feiticeiros, assim, para coisas banais, banais. Quando Moisés retorna, né, ele vai para receber os 10 mandamentos. Quando ele retorna, ele encontra ele encontra culto a bezerro de ouro. Então, assim, gente, que é isso? Como que aconteceu isso? Como que se desviou tanto? Então Moisés precisou ser mais proibitivo, porque as pessoas eram muito ignorantes da época. Então consultavam os espíritos para coisas assim: eu vou casar? Que roupa que eu tenho que vestir? O que eu vou fazer amanhã? Não, para com isso. É para parar. Isso está equivocado. Então o contexto é o mau uso. O contexto aqui é o mau uso daquilo que se tinha à disposição. Então, toda vez que a gente usa mal alguma coisa, ela é retirada de nós momentaneamente, para que a gente possa reformular isso dentro de nós. É o que Moisés tentou fazer aqui. Nós vemos, né, Gustavinho, inclusive com a própria mediunidade, né, que Até eles vai hoje. até hoje, e entre nós, né, entre as pessoas, quantas pessoas que chegam na casa espírita ou que procuram também médios para saber, vem cá, será que eu vou me casar? Vou ter filhos? Isso não está muito como você estava falando, está muito distante, não. Isso. Esse é um ponto, sabe o que eu acho interessante, Zélia? Esse é um ponto importante, porque demonstra como a evolução moral, ela realmente é aos pouquinhos. Veja, os textos de Moisés são datados talvez ali de 1000 anos antes de Cristo, mais ou menos. E claro, Moisés aqui, ele escreveu. A tradição não era escrita. A tradição do tempo de Moisés até os tempos de Jesus não era escrita, era uma tradição oral. Então, isso que Moisés está escrevendo aqui eram coisas que ele já ouvia há muito tempo. E que os pais dele ouviram, que os avós dele ouviram, porque era uma tradição milenar, oral. E até hoje, a gente está assim. Então, são as lutas nossas mesmo, né? De levantar dessa sombra de ignorância, né? De se erguer. Mas é delicado, é difícil, assim. Então, é aos pouquinhos.
Mas o fato é que a gente não pode pegar esse versículo e falar assim, tá vendo? Moisés proibiu, então tá proibido. Não, mas é engraçado, porque Moisés manda que o pai expulse a filha em determinadas condições, e isso não faz mais. Isso não se faz mais. Moisés autoriza apedrejamento, nós não fazemos isso mais. Por que então que eu vou selecionar algumas coisas? Isso aqui eu sigo, isso aqui eu não sigo mais. Ou eu sigo tudo, ou eu não sigo nada. Se eu não quero interpretar, se eu não quero contextualizar, eu preciso escolher. Ou eu vou seguir tudo, ou eu não vou seguir nada. Como é que eu vou seguir só o que me convém? Entende o ponto? Então, as pessoas, elas são muito boas em seguir aquilo que elas dão conta e condenam aquilo que elas não dão conta de fazer. Ah, o evangelho está mandando amar o próximo, está mandando orar pelo inimigo. E aí, está fazendo já? Ou esse você excluiu assim? Não, esse aí deixa para depois. Olha aqui, ó, não pode evocar os mortos. Entende como a gente seleciona o que a gente quer e o que a gente não quer? Ou a gente segue tudo. Isso, claro, gente, eu estou falando assim, se a gente não quiser contextualizar. Porque uma vez contextualizado, eu entendo o porquê que eu vou deixar de seguir. Porque está contextualizado. Olha, Moisés proibiu a evocação dos mortos porque o pessoal não estava sabendo o que ia fazer. E o maior argumento que, passado o tempo, as questões são diferentes, é que João Evangelista escreve na sua primeira carta: não acrediteis em todos os espíritos, mas vede antes se os espíritos são de Deus. Ou seja, tem espírito ruim que vai comunicar e tem espírito bom. Se eu proíbo 100%, eu deixei de ter a comunicação ruim, mas eu deixei de ter a boa. É João que está dizendo que vai ter as duas, não é Kardec. Não foi Kardec que disse, foi João. Se eu absolutamente proibir, não pode, então eu perdi a comunicação com Deus. Eu perdi a comunicação com os espíritos superiores. Simplesmente porque eu não quero a parte ruim. Quer falar alguma coisa, Zélia? Fica à Sim, vontade. eu estou pensando, você está falando isso aí, volta sempre mesmo na mediunidade, porque às vezes, até no nosso dia a dia, quando nós estamos no centro espírita, aparece, vamos fazer uma prece, e supostamente queríamos fazer a prece, mas aí fazem por nós somos apenas um instrumento. E eu vejo, é impressionante, que entre nós, sem queremos, né? Porque eles sabem o que está ocorrendo, sabe lá se aquela pessoa, aquelas pessoas estão necessitando ouvir, ou aquelas pessoas, ou aqueles seres que se encontram aqui desencarnados, só eles sabem. Então, nós deixamos, como você está falando, de aprender e também de transmitir algo que talvez seja positivo, mesmo sem sabermos o porquê. Então, o que eu vejo hoje em dia, Gustavinho, que existe também uma opressão muito grande em relação à própria mediunidade. O que era natural, o que era simples, hoje em dia está se tornando lá gradativamente um tabu entre nós. E tá se... Então, estamos ficando muito intelectuais, estudando muito, mas deixando a essência. Lembra da própria Casa do Caminho? Eu gosto muito, você sabe, conversamos sobre isso. Era tudo muito simples. Quando Jesus fala, escuta, fala assim: bom, Pedro, não foi você que falou, mas foi o próprio. Você está aí falando por quem? Ele ouvindo, utilizando a mediunidade ali, todo mundo fazia isso, mas de uma forma natural, porque todos estavam focados em algo. É isso. Deixa eu derrubar uma coisinha aqui. Mas, enfim, é isso mesmo. E aí, o ponto, então, é perceber que se a gente unir as duas falas, a de Moisés e a de João, a gente vai ter a orientação que Kardec está passando aqui. Porque o que se subentende da fala de Moisés? Por exemplo, não existe uma lei que proíba um ser humano de voar. Não tem essa lei. Você não pode voar. Não, não existe isso. Porque não é possível. Um ser humano não tem asa para bater e sair voando.
Ele voa com o avião, mas ele sozinho não voa. De forma que uma lei proibindo o ser humano de voar, ela seria inútil, porque não é possível voar. Ora, se Moisés colocou a lei para não evocar os mortos, a premissa aqui é que é possível. Dá para evocar. E se dá para evocar, a gente tem que ter atenção ao conselho de João. Não acrediteis em todos os espíritos, mas antes veja se os espíritos são de Deus. Eu quero me comunicar com os espíritos. A lei de Moisés está me dizendo, é possível. Porque se ele proibiu, então é possível. Sendo possível, eu vou acreditar em todos os espíritos? Não. Porque vai ter espírito que vai querer insuflar meu ego. Vai ter espírito que vai falar o que eu quero, o que eu quero ouvir. Vai ter espírito que vai querer me enganar. Vai ter espírito que vai trazer informação que ele nem sabe se é verdadeira, porque ele não tem compromisso nenhum com a verdade. Vai ter espírito que quer me prejudicar, mas ao lado desses também haverá os outros. Há de existir também aqueles que, para cada espírito que quer me levar para o mau caminho, deve existir um espírito que quer, naquele ponto, me levar para o bom caminho. Quem vai desequilibrar essa balança sou eu. Está equilibrado. Existem espíritos tanto querendo me levar para um lado quanto para o outro. Está equilibrado as forças aqui. Quem que vai desequilibrar essa balança? Sou eu. Eu que vou dizer, eu vou escolher isso ou aquilo. Então, a questão aqui do padre é que ele está tentando arrumar argumentos dentro daquilo que está óbvio. Está óbvio. Então, todo o argumento é fraco. Porque a gente não precisa sair da Bíblia para falar que o Kardec está certo. Esse que é o ponto, assim, é um ponto que eu falo, às vezes as pessoas, não é possível que elas estão lendo a mesma Bíblia. Porque você não precisa sair do texto. É só uma questão de refletir. Foi o Kardec que se propôs. Então ele vai dizer assim, perdão, Senhor, mas essa proibição não se encontra em parte alguma do Evangelho. Ela se acha somente na lei mosaica. Trata-se, pois, de saber se a Igreja coloca a lei mosaica acima da evangélica. Isto é, se ela é mais judia que cristã. Isso é extraordinário, né? Extraordinário. Aí o Kardec... Aqui há uma referência muito bacana nessa fala de Kardec, que é um artigo da Revista Espírita do ano de 1863, do mês de outubro. É justamente um texto intitulado É permitido evocar os mortos, já que Moisés o proibiu? É a pergunta. Antes desse texto tem uma notinha de Kardec. Ele fala assim, olha, a gente escreveu um artigo muito similar, que também está em outubro de 1863. Só que ele fala assim, essa psicografia, porque esse texto de agora é uma psicografia. Essa psicografia, embora ela seja muito parecida, a gente publica ela justamente por causa da similaridade de ideias e para dizer uma coisa. Comunicações como essa, que Kardec está colocando aqui, foram recebidas em vários pontos do mundo. Ou seja, há uma concordância, por isso Kardec publicou na Revista Espírita. E esse é um artigo que, para exemplificar isso que o Kardec está falando, olha, há um conflito. Novo Testamento, Antigo Testamento. Eu fico com quem? No texto vai estar dito assim, olha, por que Jesus se permitiu refazer a lei? Por que disse Moisés vos disse olho por olho, dente por dente, eu, porém, vos digo, fazei o bem aos que vos querem mal. Bendizei os que vos amaldiçoam, perdoai os que vos perseguem. Jesus reformou a lei de Moisés. Em outras palavras, o que isso quer dizer? Jesus se sobrepõe a Moisés. Toda vez que houver um conflito entre Jesus e Moisés, fique com Jesus. Ele que falou isso. Ouvistes o que foi dito. Tem 7 vezes isso no Sermão do Monte. Ouvistes o que foi dito. Odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, ame o seu inimigo.
ele vai reformulando a própria lei. Então, se João está dizendo uma coisa e Moisés está dizendo outra, eu vou ficar com João. Se Jesus está dizendo uma coisa e Moisés está dizendo outra, eu vou ficar com Jesus. Ponto final. De forma que a gente vai resolvendo, né? A gente vai resolvendo esses pontos de conflito, baseado no que o próprio Jesus disse. A carta, essa mensagem ainda vai mais longe, porque ela vai dizer assim, olha, por que disse Moisés? Por que disse Jesus? Moisés disse, aquele que quiser deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, não separeis o que Deus uniu. Olha, Jesus reformula. Jesus, ele muda. Porque tem pontos da lei de Moisés que é a lei humana, precisa ser reformulada. De forma que a questão de comunicação com os espíritos é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Então, é preciso saber, a igreja é mais judaica do que cristã? Ou ela também entende que o evangelho se sobrepõe? Olha, se as prescrições bíblicas, vai prosseguir Kardec, são o código da fé cristã, por que proíbem a leitura da Bíblia? Que diriam se proibisse a um cidadão o estudo do código das leis do seu país? E aqui já é mais uma questão de contexto, né? O próprio Eurípides Barçanufo, ele teve dificuldades, agora veja, 1890 e poucos, né? Quase na virada do século. Ele teve dificuldade de ter acesso ao texto bíblico. Por quê? Por que que não espalha o texto? Porque dentro dele tem coisa que, se a gente for pegar para interpretar, a gente vai chegar no que Kardec falou. Aí fala assim, e por que nós não chegamos hoje? Assim, nós estamos chegando aos pouquinhos. Não é difícil você encontrar pessoas assim isentas, né? Pessoas imparciais, comentaristas bíblicos, que reconhecem alguns pontos que o Espiritismo já trouxe. Porque vem ali a contradição que há. Né? Então, no tempo de Eurípides Barçanufo, o acesso ao texto bíblico era muito difícil. Ele só conseguiu porque ele conhecia uma pessoa dentro da igreja que viu nele alguém com grande capacidade assim de entendimento, de compreensão, e ofertou o texto a ele, para que ele pudesse ler. E aí foi onde agravou muito, né, as dúvidas de Eurípides, porque ele começou a perceber como o Evangelho, como a Bíblia por si só, por vezes se contradiz. E aí é por isso que Kardec vai dizer que a chave do entendimento está no Espiritismo. É só quando a gente joga a luz do Espiritismo que eu entendo por que Moisés proibiu, que eu entendo o que Jesus está dizendo. Né? Mas, enfim, vamos prosseguir na resposta de Kardec. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Algum Bom, comentário? Seria bom. Amor, sobre que você gosta tanto dessa parte, que meu marido é protestante, entre aspas, né? Aqui, antigamente, se tinha só apenas duas religiões, o protestante e a parte católica. E ele gosta muito de falar agora, mas como ele está doentinho, pelo que eu estou vendo, não está querendo ir contra, porque ele gosta sempre de estar contra. Aí é bom, às vezes. Ninguém quer fazer nenhuma pergunta, é bom, gente. Então tá, Eu algum comentário? quero, Por favor. eu quero. Veja, eu estudei, não me lembro, mas há muito tempo que eu dava aula para as gestantes, né? Então, eu estudei todas as religiões para poder o pessoal perguntar, porque tinha de tudo lá, né? Então, eu estudei, não me lembro se é Severino Celestino ou um outro, não me lembro quem é o autor do livro, que dizendo que no século III, se não me engano, Constantino, que fez a tradução para a língua, né, latina, tudo, e disseram que não tinha assim, deixa eu me formular assim, que a tradução eles não queriam dizer que como fosse o espírita, né, que hoje diz as coisas, que antigamente a sacerdotisa que falava. Então, eles não colocaram
na Bíblia essa parte que justamente na época, deixa eu ver, sacerdotisa dizia as coisas. E eles, quando passaram para o latim, eles não condenaram essa parte. Agora, eu não sei realmente, não sei se é assim que você está falando, se é verdade, se é mentira, mas eu estudei essa parte, que eles condenam, tanto é que você estava dizendo, né, que condenam como o espiritismo, logo no começo, né? Você falou. É verdade isso? Olha, eu já ouvi muito parecido, assim, que na verdade, aí de quem eu ouvi foi do Divaldo, numa palestra, que ele mencionou, sim, a questão da adulteração do texto, assim, ali logo nessa época mesmo de Constantino, acerca da reencarnação. Foi a parte que eu ouvi. Mas eu penso mesmo assim que houve muita adulteração, só que o que eu também penso é que depois esses textos puderam ser recuperados, porque veja assim, o padre ou as pessoas da igreja, para elas adulterarem o texto, é uma premissa que elas não acreditam no que elas estão falando. Porque veja, assim, como é que eu vou mexer num texto se eu acredito que Jesus está olhando? Que Jesus está vendo o que eu estou fazendo? É por isso que eu acho que a igreja acabou por preferir para não divulgar o texto, para não ter que mexer, entende? Assim, essa é uma opinião pessoal. Sou eu que estou dizendo isso. Eu nunca li isso em lugar nenhum. Eu posso dizer uma coisa assim? Veja, que quando Pode. eles traduziram, não foi pelo grego, ou não foi pelo judeu, foi pelo grego. Então, a mesma palavra pode ser como um exemplo a manga. Aí tem manga rosa, tem manga não sei o quê. Então, quando eles traduziram da melhor forma que não era certa. Quer dizer, não era certa para aquele texto que eles estavam falando. Eu não sei se Tem essa questão também, né? Tem essa questão da linguagem. Que hoje, assim, hoje a gente já está bem avançado, até porque hoje nas traduções, inclusive a Bíblia de Jerusalém é uma tradução muito boa, porque hoje a gente avançou muito nas questões do entendimento, né, da época, do contexto, da linguagem, até por documentos que foram encontrados no século XX. Né? Então, avançou muito de forma que lá atrás eles não tinham esse acesso, então talvez pecavam aí também na tradução, né? Perfeito, muito bem comentado, assim. Alguém quer pontuar mais alguma coisa? Eu queria fazer uma pergunta. Por favor. Eu vou colocar minha câmera, peraí, se entra. Obrigada, Selma. Assim, na época de Kardec, aliás, antes disso, eu vou te dar um exemplo, por exemplo, Joana d'Arc. Joana d'Arc, ela era uma médium, né? Até dizem que Kardec era Joana d'Arc, eu não sei se já escutei isso em alguma palestra, ou era Chico, não sei. Então, se os santos da igreja... Judas Iscariotes. Ah, é? Ah, isso mesmo. Isso Judas. mesmo. Se a igreja já tinha essa comunicação, já havia, né, muito antes de Kardec, muito antes do espiritismo, como que eles classificavam? Eles viam que era o quê? Não sei se você tem essa informação. Você entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Assim, a Joana d'Arc em si, ela foi muito condenada, né? Assim, eu não sei qual é a visão da igreja sobre Joana d'Arc, mas o que eu sei é que, assim, a igreja ela acredita nos ditos milagres. E quando a gente tem um médium que está dentro da igreja e ele consegue santificar isso de alguma forma, né? Por exemplo, Francisco de Assis teve várias curas, teve vários momentos assim, e aí, como é uma pessoa da igreja que teve uma boa conduta, aí eles santificam. Aí é a ideia do santo. Né? Então, pelo menos é como eu vejo, assim, eu não tenho muita condição de avaliar, assim,
Mas o que eu noto é isso. Quando a gente tem um médium dentro da igreja que consegue fazer um bom trabalho, tudo que esse médium realiza é tido como um milagre, como um segredo de Deus, e aí santifica aquela pessoa. Então, Francisco de Assis, a irmã Dulce, enfim, tantos outros que a gente sabe aí que tiveram grandes feitos mediúnicos, as aparições e tudo mais, a igreja acaba tomando isso como um milagre e santifica. Em relação a Joana d'Arc, eu realmente não vou saber dizer, assim, eu não sei se virou um santo mesmo, ou se só ignoram, não saberia Não, dizer. ela foi só um exemplo que veio assim na minha cabeça, né? Porque foi há Aham, bastante tempo. entendi. Então, Sim, os santos eram médiums. Normalmente, os a santos maior são médiums. parte, né? A maior Ah, parte, entendi. né? Porque Uhum. realizam esses ditos milagres. Inclusive, se não me falha a memória, um dos pontos para que você consiga fazer com que uma pessoa seja canonizada, com que ela vire um santo da igreja, é comprovar que ela realizou algum milagre. Né? Então, tem que ter um milagre vinculado à imagem daquela pessoa. Aí a Obrigada. igreja, comprovado o milagre pelas testemunhas, né? Aí a igreja acata o pedido de canonização. Então, a maior parte, assim, né? Porque também há aqueles ditos milagres que não passam de efeitos anímicos, né? O efeito anímico também é muito poderoso, assim. A gente que às vezes ignora. Os próprios espíritos vão dizer que a cura, por exemplo, a cura é mais anímico do que mediúnico. Os espíritos dizem isso expressamente no livro dos médiuns. Pode virar mediúnico do ponto de vista que um espírito pode me ajudar a fazer a cura, mas eu, sozinho, posso, dependendo da minha condição, eu posso fazer. Então, dá Então, uma pincelada o que é ser anímico, porque eu não sei. desculpa. É porque, assim, a gente tem o conceito, até a palavra anímico não é usada por Kardec. Esse foi um termo que Ernesto Bozano trouxe depois e acabou o pessoal acatando. Mas é porque, assim, a gente tem o mediúnico. O que é o mediúnico? É quando tem um espírito atuando. Então, eu, instrumento, tenho um espírito realizando por mim, é mediúnico. Por quê? Porque eu estou intermediando a comunicação, eu estou no meio dessa comunicação. Tem um espírito querendo fazer algo e ele está me utilizando para fazer, para realizar. Isso é mediúnico. E tem o anímico, que é quando não tem o espírito, só tem eu fazendo. É uma energia própria da pessoa. Então, é um magnetismo meu. Eu usei esse magnetismo para curar. É anímico. Agora, um espírito ele pode ter me ajudado a, como que, eu vou usar uma analogia assim, não vai ser muito boa, mas um espírito vai me ajudar a como que aumentar meu magnetismo para eu curar. Aí é mediúnico anímico, porque teve o espírito e teve a minha parte também. Entende? Assim, então, o anímico é quando trata só da pessoa, mediúnico quando tem a parte espiritual junto. Ok. Tá. Obrigada. Aí, às vezes, só para completar, às vezes você vai ver o termo medianímico. Por quê? O medianímico significa que teve uma participação da pessoa também. Ah, mas ela é médium mecânico, aquele médium assim, 100%. Não, tem uma participaçãozinha da pessoa. A gente vai ver esse termozinho também, medianímico. Sabe? É porque aí é as duas coisas ao mesmo tempo. É o espírito fazendo, mas como está me usando, acaba tendo uma coisinha minha ali também. Aí vira esse termo medianímico. Está comprovado isso, né, Gustavia, que a maior parte do tempo sempre a parte medianímica, né? Que sempre tem a parte, a intervenção do próprio médium, ou da médium, né? Porque assim, É se a gente quando, for pensar... desculpa, é pode quando falar. a pessoa recebe, assim, ela vai, o espírito fala com ela, mas ela tem aquela parte também dela, porque tem os dois lados. Porque às vezes assim, vem palavrão, você cala para não dizer, né? Eu sei que eu passei por isso quando eu tinha, né, a mediunidade. Às vezes eu dizia tudo, mas não palavrão. Mas a minha amiga disse, mas você tem que selecionar. Mas às vezes eu tenho, para mim, quando eu tenho assim, recebia lá no centro, eu dizia o que vinha, menos palavrão. Mas assim, não, você tem que selecionar. Não, mas se eu selecionar, eu não estou de acordo com o que veio na minha cabeça. Porque o espírito, né, o obsessor, sei lá,
veio na minha cabeça e eu saio repetindo. Porque se ele disser assim, ó, eu vou na sua casa, vou matar você, ele está dizendo, eu estou repetindo. O sinal é sei que é errado. Mas eu não tinha esse controle de mim, de dizer, não dizer isso. Porque a pessoa que não é muito espírita vai para lá para se curar, tudinho, é difícil, é difícil. Aí vai entrar muito a questão da educação do médium, né, Gustavinho? Sim. E o processo anímico, ele frequentemente ele é inconsciente. O médium, ele Pronto, eu altera. sou inconsciente, é isso que eu quis dizer, eu também sou inconsciente. Tanto é que, às vezes, eu dizia assim, a pessoa que estava comigo, né, que se eu estudava lá, e ele batia em mim para eu poder voltar a mim, porque senão eu não voltava a mim. Na época, na hora que eu estava, né? Sim, sim. Não, mas o que eu quero dizer aqui, Maria Helena, é assim, vamos dizer assim, a adulteração da mensagem que está sendo passada, entende? Não é a questão da mediunidade ser inconsciente ou não. A adulteração, por exemplo, o espírito quis escrever cadeira verde, mas o médium escreveu cadeira vermelha. Assim, por que mudou do verde para vermelha? É por causa que teve uma coisa do médium ali. O médium não conseguiu captar e passou errado. Entendeu? Assim, é nesse sentido. Esse processo anímico, ele é, por vezes, inconsciente. Não é consciente que o médium, assim, veio cadeira verde, aí o médium foi e escreveu cadeira vermelha propositadamente. Nem sempre, nem sempre. O processo anímico, ele é da intimidade mesmo do médium. Tanto é que se a gente pegar o livro O Consolador, desde a primeira edição, tem uma nota que o Chico fez questão de colocar, que é quando a federação, o livro foi colocado para a Federação Espírita, é um livro de perguntas e respostas que fizeram a Emmanuel respondeu através de Chico, compilaram o livro, Emmanuel organizou o livro, né, ele deu a ordem das perguntas, as partes e tudo mais, e daí esse material foi enviado à FEB, a FEB retornou questionando duas respostas de Emmanuel. Isso está em todas as edições do livro Consolador, com o título Nota à primeira edição. Nota à primeira edição. Todo livro tem, no finalzinho. E aí lá tá todo o processo. A FEB recebeu, questionou duas respostas. Uma resposta, o Emmanuel meio que falou assim, olha, tá certo. Eu sei que vocês estão questionando, eu entendi, mas tá certo. E Emmanuel, para mim, tá mesmo. Tá certo. Mais uma segunda resposta, o Emmanuel vai dizer assim, com relação à outra questão, devemos o problema a uma questão de filtragem mediúnica na qual o nosso pensamento foi prejudicado. Então, o Chico, em recebendo o pensamento de Emmanuel, quando isso foi ser escrito através do Chico, mudou, perturbou. Por quê? Porque o Chico quis? Porque o Chico estava com intenção de prejudicar o texto? Não. Pode ser porque o médium não estava bem na hora, ele não conseguiu sintonizar bem direitinho para pegar o pensamento. Pode ser porque aquela ideia era tão estranha ao médium, tão estranha, que na hora de passar ele não conseguiu. É como se eu quisesse descrever para você como é que é a vida em Marte. Como é que você vai conseguir entender a vida em Marte se você nunca esteve lá, se você não tem arquivo mental para entender como é que é a vida lá? Não tem como. Eu vou te contar. A analogia também que a gente pode fazer é assim, pega um índio que viveu 20 anos na floresta desde que nasceu, só conhece floresta, pega ele, solta ele na Avenida Paulista, fala para ele andar lá, ele anda, conhece a avenida inteira, você retorna com ele para a aldeia dele e fala assim, agora você vai explicar o que você viu. Meu Deus, ele não tem nem termo, ele não sabe o que é carro, o que é avião, o que é prédio. Então, na hora de expressar a ideia, como o médium às vezes desconhece o assunto, ele não tem como expressar com fidelidade. Pode expressar, vai usar uma analogia, vai usar um termo parecido, mas não vai sair puro. Então, o animismo, essa parte anímica que há na mediunidade, em todas, né, como a Zélia colocou, não existe comunicação inteligente 100% espiritual,
penso eu, para a gente ter algo 100% espiritual, tem que ser efeito físico? Tem que ser uma escrita direta, uma voz direta? Penso eu. Agora, quando a gente vai para efeito inteligente, psicografia, a psicofonia, vidência, audiência, tem a parte do médium. A partir do momento que passou por mim, tem uma coisinha ali que vai com a minha... Porque eu não vou entender 100% do pensamento do espírito. Eu não vou entender 100%. Então, aí é por isso que a gente chama, Selma, por isso que a gente chama de medianímico. O termo mais, assim, se for ver, o termo mais correto mesmo é esse, medianímico. Não existe comunicação mediúnica 100%. Ela é sempre medianímica. Porque tem o espírito e tem um pouquinho do médium. O ideal é que seja o mínimo, né? O mínimo possível. Mas acaba tendo, não tem jeito. E por isso que Kardec sempre diz para poder, né, usarmos o bom senso, refletirmos, analisarmos, para poder tirarmos o quê? A verdade. Porque também, se nós também ficarmos sempre freando tudo isso, como iremos aprender? Estamos aqui para aprender. Eu acho que o grande problema de tudo isso é querer que os médios sejam perfeitos. Nós não estamos nesse patamar evolutivo. Viemos sim para aprendermos, por isso que estamos na Terra. Selminha, você quer falar? Tudo bem? Não, tudo certo. Mas isso é importante, Zélia, porque assim, o próprio Kardec, quando ele vai falar da formação dos médiuns, lá no livro dos médiuns, ele diz assim, o médium, ele tem muita dúvida se aquilo que ele está escrevendo, que ele está falando, é dele, é ele sozinho que está pensando, ou é um espírito que está falando por ele, escrevendo por ele. Tem muita dúvida. Por quê? Porque não é um processo, nem sempre é o processo mecânico. Qual que é o processo mecânico? É o do Chico. Quase que todos os processos do Chico. Deixa o braço mexe sozinho. Mecânico. Nem sempre é assim. Tem o processo intuitivo, tem o processo semimecânico. Então, o Kardec vai dizer assim, o médium tem muita dúvida. Só que, sobretudo no início, e sobretudo o que você deseja fazer com aquilo que está sendo produzido, não importa. Não importa. Ah, mas e se foi eu escrevendo? Falei, então, ótimo. O que você está trazendo para nós? Que mensagem que você está escrevendo para nós? O que importa é o conteúdo. Agora, não, eu quero publicar e quero pôr o nome do espírito X. Ah, não, então, peraí. Então, vamos analisar. É o espírito X mesmo, será? O estilo é do espírito X? Isso aqui condiz com a evolução do espírito X? Condiz, a linguagem está bacana, o estilo está bacana? Então a gente aceita como se fosse. Por isso que a mediunidade do Chico, as poesias, melhor dizendo, as poesias na mediunidade do Chico foram tão importantes. Porque às vezes, por exemplo, como é que eu vou saber que o Emmanuel é o Emmanuel? Quem me garante que esse Emmanuel que escreveu aqui não é um mistificador? Como é que eu sei? Olha, eu vejo o estilo. Tá um estilo do Emmanuel aqui nessa mensagem. Só que, para a gente poder ter como que uma base para pensar a mediunidade do Chico, vieram os poetas. O estilo do poeta é inconfundível. Inconfundível. Agora, será que é só o poeta que conseguiu escrever com o estilo dele? Ou será que isso é um meio para eu falar assim, olha, Casimiro Cunha escreveu igualzinho ele escrevia encarnado, ele escreveu desencarnado. Então eu acho que esse aqui, o Emmanuel, tá... Pode ser que está sendo... Enfim, é complexo, mas a poesia dentro da mediunidade do Chico tem um fator muito bom para a gente compreender a potencialidade da mediunidade do Chico. Porque se copiar o estilo de um poeta, 2 poetas, vai lá. Agora, de 100 poetas aí, pelo amor de Deus, né? Que médium é, que pessoa é essa que copia com fidelidade o estilo de 100 poetas? Então isso dá pra gente um norte, assim, de como a mediunidade dele era limpa, né? Era pura, assim. O espírito escrevia o seu pensamento. Isso é muito difícil, né? Eu acho Enfim, que a nós gente vamos está ficar quase... por aqui, né, Gustavinho? Vamos ter que vamos ficar por continuar. aqui. E depois, quando Tá um pouquinho. porque, pelo que eu estou vendo aqui, você vê, olha,
foi para a parte mediúnica, né? Então, houve essa É, necessidade, interessante como flui. E isso é bom do estudo, para que nós possamos, é sempre o que nós falamos, gente, façam, claro, dentro do tema, estava falando aqui, para que possamos aprender. Afinal de contas, está assim, estudo sistematizado do livro que é o Espiritismo. Foi por isso que eu coloquei também, porque vamos procurar em outras obras e tiramos também as nossas dúvidas. Quando haver uma necessidade, vamos em busca dos universitários, não é isso, Gustavinho? é isso aí. Mas, enfim, bacana, bacana. Não Assim, a é? gente, o pensamento do Kardec vai girar em torno dessa questão da razão da proibição, né? Mas compensa passar em tudo que ele falou aqui, que foi extraordinário. A gente passou, acho que aqui na minha edição tá um parágrafo, tem mais aí, acho que 90% da resposta. Mas foi bacana esse tema da mediunidade, porque casa, né, perfeitamente aqui. A Exatamente. gente perceber que a mediunidade ela não está errada. E dentro da mediunidade a gente precisa ter pontos de atenção. É só isso. Não é não é nem o ceticismo que fala assim, tudo isso aqui é do diabo. Você leu tudo, né? Você analisou tudo. Não, tudo do diabo. Esse é um ponto equivocado. E o outro não, isso aqui é tudo de Deus, 100%. É um ponto equivocado também. A gente tem a inteligência para usar, né? Então, a gente é convocado a analisar, a refletir. Tem espírito que vai dar conselho, que eu sei mais que o espírito que está dando conselho? Pode acontecer. Pode acontecer. Não é porque é espírito que sabe mais, não é porque é espírito que está vendo mais. Eu sempre tenho que analisar, até porque os espíritos, eles sempre vão trazer também as suas opiniões. Compete-me saber se eu sigo a opinião daquele espírito ou não. Você, não, mas esse espírito é tão mais elevado, então eu vou seguir. Ou, não senti muito confiança nesse espírito, não vou seguir. É melhor recusar 10 verdades, como vai dizer, acho que é Erasto, né? Ele vai dizer, melhor recusar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Mas é isso, gente. Muitíssimo obrigado. Que Jesus abençoe. Então, vamos finalizarmos aqui a nossa gravação e sejam todos envolvidos, continuemos com essa energia para aqueles que estarão nos ouvindo, nos vendo posteriormente. Um beijo no coração. Obrigada, Gustavinho. Obrigado a vocês.